Então, esta tarde eu estava na companhia de um grande amigo, estávamos bebendo café num shopping, conversando sobre uma série de assuntos. Então decidimos fazer uma visita à Livrarias Curitiba. E lá eu me deparei com este pequeno grande livro. No caso aqui, Robert Musil, Ensaio sobre a Estupidez. R$ 19, gente. Um livro muitíssimo recomendado pelo professor Olavo de Carvalho. E segundo o mesmo professor, né, este ensaio ele tem o conceito que ele gera de estupidez parece tem um valor científico até. Eu vou começar a lê-lo agora, mas alguma noção, uma pequeníssima noção do assunto eu já, eu já tinha, né, em mente, lendo artigos do professor Olavo. Né? E é claro, o meu critério, todo estudante sério, né, ele sempre deve adotar um critério. E um dos critérios que eu adoto para estudar é exatamente, né, o privilegiar, né, vamos dizer assim, colocar em primeiro lugar na sua vida de leitura, na sua vida de estudo, os clássicos, os grandes clássicos. E depois de seguir na ordem, conforme, né, a cronologia ali, as épocas. Então, o Mortimer Adler, o grande, né, pedagogo, escritor Mortimer Adler, nos recomenda isso no seu livro A Arte de Ler, e o professor Olavo reitera muitas vezes esse método de leitura, de estudo. Até uma das cobranças do professor Olavo era essa, né? Não fazer um estudo, não se estudar muito anarquicamente, mas sistematizar a coisa, organizar a coisa para valer. Em círculos de interesses, vai estudando determinados assuntos, né, até um determinado ponto, né, e depois você pula para outro, e depois para outro, e depois retorna aquele primeiro. Vai fazendo esses ciclos de interesse, né? Porque nosso interesse pode se esgotar em determinado momento. Claro, nós somos humanos, né? Nós não temos aquela coerência toda, né? Que é difícil ter. Né? Isso, inclusive, se você ler a primeira página do livro, do Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, você vê isso. Que ele já na sua aposentadoria, já um homem bem mais velho, percebia que só naquele momento da vida dele ele estava tendo alguma coerência na vida, e como era difícil mesmo. Né? Mas então o professor lá propõe, ele até usa o exemplo de um grande pensador, um grande estudioso da antiguidade, cujo nome não me recordo aqui, em que ele tinha, claro, ele dispunha de mais tempo que nós e de um grande espaço, em que ele colocava várias mesas e em cada mesa você tinha livros e mais livros sobre determinados assuntos. Né? Então, ele ficava um tempo numa mesa estudando sobre um determinado assunto e depois ele dava uma pausa a esse estudo e pulava para outra mesa. E assim sucessivamente até voltar para a primeira. Era uma coleção de umas 10 mesas, cada uma repleta de material de determinada área do conhecimento. Então, nesse círculo, ele fazia todo esse roteiro, ia renovando os seus conhecimentos e retornando àqueles primeiros que que vamos dizer, davam início ao seu estudo. Então é mais ou menos assim, parece complicado, mas não é. É claro que quando eu estava lá na Livraria Curitiba, eu me deparei com um exemplar daquele. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. É o Feminismo, Perversão e Subversão, de Ana Caroline Campagnolo. Que é claro, né, acho que ela é deputada, né, vereadora, deputada, se não me engano, e me parece uma pessoa muito competente intelectualmente, muito dedicada, tenta que até escrever um livro, e ainda esse livro é prefaciado pelo um dos mais famosos alunos do Olavo hoje, que é o Bernardo Kister, né? Também uma pessoa bastante competente intelectualmente. E eu até poderia comprar, até sentir o afã de comprar o livro, mas não comprei. E por que isso? Porque por mais competentes que essas pessoas sejam, olha, pessoal, vocês me desculpem, né, quem aí discordar, é que eu não acredito que esse pessoal esteja com a maturidade suficiente, por mais competentes e dedicados que sejam,
não sei se a maturidade deles chega ao nível de um Roberto Musil, ou aqui, ó, por exemplo, você pega A Invasão Vertical dos Bárbaros. Então, antes de aprender sobre o feminismo, um dia eu vou ler, um dia eu vou acabar adquirindo esse exemplar da Ana Caroline. Mais para frente, eu tenho um material ainda bastante vasto para, para ler, para consultar, para grifar, para anotar, para meditar. E quiçá no futuro eu possa aprender mais sobre o feminismo com Ana Caroline. Por enquanto é melhor aprender sobre a estupidez, que inclusive, né, poder corrigir a minha própria estupidez. Então, antes de aprender sobre uma ideologia, é melhor conhecer mais a si mesmo, né? Então, esse é só o meu recado aqui, nesse sentido. É, recomendar dois grandes livros, como eu recomendei aqui, e, né, sem querer subestimar, mas, né, vamos dizer assim, protelando um pouco leituras que me parecem ainda bastante mais entusiastas, né, leituras de, de, de escritores que me parecem mais entusiastas, mas ainda estão não estão naquela maturidade, né, para escrever um livro. Eu, pelo menos, não acredito muito nisso. É um ponto que eu discordo muito do professor Olavo, né? Quando o professor Olavo disse que o Brasil precisa é, encher as prateleiras de novos livros escritos por pessoas competentes, né? Livros bons, mas a questão é a seguinte: os clássicos antigos ainda não estão recebendo a devida atenção e a devida estima que deveriam. Como é que a nova geração vai conseguir conquistar essa estima do leitor brasileiro? Então, em primeiro lugar, Eric Foeglin, Mário Ferreira dos Santos, Olavo, Roberto Musil, né? Eugene Rosenstock, né? René Girard, Viktor Frankl. Eu duvido que as pessoas, por exemplo, pegam um Eugene Rosenstock. Eu duvido que os alunos do Olavo tenham já abarcado toda a obra dele. É uma obra imensa. Um Lipotizonde. Hoje você tem até, você vê na Livraria Curitiba, eu só não adquiri o Psicologia do Destino, Lipotizonde, porque eu já tenho aqui. E olha que Zonde não é fácil, né? Pega os, os, os grandes escritores das tradições, o René Guénon, o Chuon, toda a grande literatura clássica. Tudo isso, no meu entender, vem antes. Agora, ler Ana Caroline Campagnolo falando sobre feminismo, bom, isso dá para deixar para bem mais para frente, entende? Porque eu acho que ela ainda vai amadurecer muito. Ela é uma menina nova, o Bernardo Kister é novo. E, sinceramente, eu não suporto aquele Bernardo Kister, né? Por mais competente que seja, para mim é de uma arrogância que, sabe, causa antipatia. O que não quer dizer que ele não tenha muito a oferecer. Certamente muito mais inteligente que eu, os dois. Não estou aqui querendo bancar o sabichão, né, o espertinho, né, o intelectualzinho maduro. Não, eu sou só um estudante. Sou bem mais velho que eles, mas me limito à minha insignificância. Sou um estudante, né? Então, certamente os dois são muito mais inteligentes do que eu. Mas eu vou ainda me fiar em primeiríssimo lugar aos clássicos. E mais tarde, quiçá, eu possa começar a ler eles, né, as obras desses alunos do Olavo, porque, né, daqui uns 10, 20, 30 anos, né, se eu ainda estiver aqui também, eles estarão mais maduros e muito provavelmente estarão revisando as obras que estão escrevendo hoje. Obras que eu nem sei se estão sendo tão estimadas quanto deveriam, porque os clássicos, como eu disse, ainda não estão sendo estimados como deveriam. Entende? Era mais ou menos isso, é só uma dica.